os Salmos de número 15, versículo de número 4, diz assim, posso ler? Posso? Eu mesmo não abri. Nós vamos abrir. Aquele a cujos olhos o réprobo, que é o mal, a pessoa má, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Nós estamos para fechar este salmo aqui, e nós já falamos sobre vários assuntos, pelos quais Davi perguntou a Deus, Senhor, quem entrará, quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu santo monte? Ou seja, Davi estava dizendo para Deus, a pergunta hoje, atual, seria essa, quem é aquele que é verdadeiramente um evangélico? E quem é aquele que vai entrar no reino dos céus? Aquele que depois da morte, esse vai entrar no reino dos céus. Quem é? Quem é que vai... Não, pastor, hoje a concepção é assim. Não, se você entregou sua vida para Jesus, batizou nas águas, está na igreja, está dando dízimo, está dando oferta, se for patrocinador então, se você ajuda as pessoas necessitadas, então você já está salvo. Mentira. Esse Salmo de número 15 prova para mim, prova para você que não é bem isso não. É necessário que essas características, como por exemplo, aqui, ele começa dizendo, aquele que anda na sinceridade. Você pode ver, por exemplo, que uma das coisas que Deus mais admira no ser humano é a sinceridade. Davi, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 29, ele diz, porque Deus ama a sinceridade de seu povo. Deus abençoa as pessoas justamente por causa da sinceridade. E isso é necessário que cada cristão, cada mulher, cada homem de Deus seja sincero. Às vezes tem pessoas que elas não importam muito com isso não. Se tiver que mentir, se tiver que enganar para elas se darem bem, elas farão isso sem nenhum constrangimento. Mas o homem de Deus e a mulher de Deus deve usar a sinceridade como base da vida. A segunda coisa que ele diz, e pratica a justiça. Praticar a justiça é fazer aquilo que é certo, irmão. Diz um ditado popular que quem fala a verdade não merece castigo. E aqui ele diz assim, e fala ferazmente segundo o seu coração. Não é aquela pessoa que quando você fala com ela, ela fica procurando palavras para poder te responder. Não, ela fala o que está no coração dela. Se ela comeu e não gostou, ela não vai falar, não, gostei muito, vó, estava uma delícia. Não, ela não vai falar, nossa, aquilo estava horrível, aquilo estava ruim. Depois vai ficar falando para as pessoas, não, a pessoa de Deus sempre deve falar a verdade. Você pode? Posso. Você tem como ir? Tem. Não, não tem. Não, eu vou falar que vou, mas eu nunca vou lá. Não faça isso, não. A pessoa de Deus deve sempre falar a verdade. Você chegou no emprego atrasado? Patrão, puxa vida, a minha mãe passou mal. E a sua mãe, às vezes, nem está viva mais, né? E o camarada está lá. Todo dia tem gente que mata a mãe. É um tio meu que morreu. Diz que tinha até uma história de um camarada que ele era ateu, ele trabalhava lá para um cidadão lá, e ele era ateu. Então, ele chegou um dia lá, e o patrão sempre, às vezes, até conversava com ele, e um dia, quando ele chega lá no local do trabalho, ele virou para o patrão e disse, poxa, chefe, olha, eu não pude vir ontem porque meu tio morreu ontem e tal. Aí ele falou, poxa, rapaz, que pelo menos tem uma coisa boa, né? Que agora você virou crente. Eu, crente? Eu não sou crente coisa nenhuma.
Se o seu tio morreu ontem, então ele tinha ressuscitado, porque você já tinha matado ele outra vez. Estou vendo que você está crente agora, você está acreditando nas coisas. Então, tem pessoas que ele fala tanta mentira que ele esquece que já mentiu sobre aquilo. É por isso que a gente deve sempre, em qualquer situação, irmão. Esses dias, por exemplo, eu fui chamado para ir depor num processo. E eu cheguei lá, sentei e o juiz foi, olha, o senhor se apresente, falei meu nome, que eu era, o que eu fazia. Ele falou, olha, o senhor está sob juramento, se o senhor mentir, o senhor vai pagar por senhor. Falou tudo. Tá, ok, o que eu vou mentir? Eu só tenho a verdade para poder falar, irmão. O senhor sabe? Sei. O senhor sabe? Não sei. O senhor tem? Tem. Não tem? Não tem. Pronto, acabou. Para que eu vou falar? Dizem que a mentira ela tem o quê? Pernas curtas. Não precisa nem colocar sobre a ameaça, né? De você ser pego posteriormente, você ser preso, você ser condenado, você ser processado porque você mentiu. Então, mas isso é em qualquer lugar. Cheguei diante da minha esposa, qualquer coisa que aconteceu, vou falar a verdade para ela. Ah, não, pastor, mas se eu falar a verdade para ela, Deus o livre, ela vai virar meio mundo. Fale a verdade. É melhor as pessoas saberem a verdade pela sua boca do que saber pela boca dos outros. Por quê? Porque não vão mais confiar em você. Para a pessoa construir uma reputação, ela pode levar a vida toda, mas para ela ter a reputação destruída, basta uma mentira dela. Só uma. E as pessoas não vão mais acreditar nela. Então ele fala sobre aquele que não difama com a sua língua. Então, falar mal dos outros. Nem faz mal ao seu próximo. Quem é o próximo? O próximo é aquela pessoa que precisa da gente. E nem aceita fofoca. Pessoa que veio falar de fofoca, que veio dizer isso, que veio dizer aquilo, que veio não sei o quê. E a outra coisa que ele diz, aquele cujos olhos o réprobo. Todo tipo de maldade, irmão. Seja ela qual for, você, aquele que é cristão, deve sempre desprezar. Mas desprezar mesmo, desprezar com veemência. A gente não pode aceitar nenhum tipo de maldade. Nenhuma. Hoje nós estamos vendo que as pessoas, às vezes, querem que você aceite determinadas coisas e que aquilo é mal. E eles põem isso na sua televisão e, às vezes, você vai lá e assiste aquilo. Você concorda, você aceita aquilo dentro da sua casa. Jesus, aqui o que o salmista está falando, que Deus está afirmando que todo tipo de maldade a gente deve desprezar. Até aquelas piadas sujas. Aquelas piadas imorais. Se chegou até ali, pronto, aqui acabou. Um dia, por exemplo, um camarada me falou, pastor, tem um programa assim, tal, não sei o quê, Falei, eu vou dar uma olhada. Eu fui dar uma olhada no programa, liguei para ele, falei, ele é cristão. Eu falei, irmão, você está assistindo isso? Eu assisto todo dia. Eu falei, você é louco, você está longe de Deus, filho. Como é que você assiste um negócio desse e você não se sente mal? Esses caras fazendo aí deboche da fé cristã, esses camaradas debochando. Ah, não, pastor, mas não é da nossa igreja. Não precisa ser. A nossa igreja não é Igreja Internacional da Graça de Deus. A nossa igreja é o povo que é lavado e comprado pelo sangue de Jesus. Todo aquele que crê e que confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador é da igreja de Jesus. Então ele não precisa ter uma denominação para ser. E se debochar, eu não vou gostar. Falou mal, já era. Estou fora. Não quero. Nisso daí, não vamos entrar nisso. Para quê? Para a gente não perder a nossa entrada no reino de Deus e nem tampouco para a gente ser reprovado lá dentro e ser expulso. Mas ele diz, domingo passado nós vimos aqui, mas honra os que temem ao Senhor. Nós falamos que os valores estão invertidos. Infelizmente, por exemplo, às vezes hoje, até o povo de Deus, irmão. Até o povo de Deus. Às vezes as pessoas honram os pecadores, mas não honram os homens de Deus. E a Bíblia Sagrada diz, não é só honrar,
é a gente respeitar. Não só respeitar no sentido humano. Porque muitas pessoas, por exemplo, olha, tem cristãos que eles falam, são capazes de ficarem, posicionarem contra o próprio ministério onde eles são abençoados, ou pelo menos onde eles escutam o que deveria abençoá-los. E eles se posicionam contra. Esses dias atrás, por exemplo, eu encontrei um senhor numa papelaria, e aí ele olhou assim para mim, eu não estava vestido de paletó e gravata, mas ele olhou assim para mim, eu não sei o que ele viu, ele falou assim, pode passar, amigo, certamente você está... Eu não estava mostrando nenhuma expressão, né, pelo menos que conste. Ele falou, não, a autoridade a gente tem que dar preferência. E ele já era um senhor já de idade, eu achei até estranho. Ele foi e falou assim, o senhor me desculpa, mas o senhor faz o quê? Eu falei assim, eu sou pastor. Ele falou assim, é autoridade do mesmo jeito, e das maiores ainda. Eu falei, o senhor é cristão? Ele falou assim, ainda não. Mas olha, eu admiro o trabalho de vocês, pastores, porque vocês tiram ladrões da rua, vocês transformam a vida das pessoas, vocês ajudam os doentes, vocês socorrem os necessitados, vocês cuidam das viúvas, enfim. Vocês procuram melhorar a vida das pessoas. Eu admiro o trabalho de vocês, eu tenho todo respeito com aquilo que vocês fazem. E o camarada é ímpio. E às vezes dentro da igreja existe gente que malha o próprio pastor. Às vezes aquilo que as pessoas que nem são crentes têm estima e respeito pelo que faz. E às vezes os da própria casa de Deus. Quando Jesus disse que os inimigos do homem estão aonde? Dentro da sua própria casa. Aí às vezes eu fiquei assim olhando e pensando comigo, falei, gente, quantas vezes você tem uma pessoa que diz assim, que chega para você e diz assim, olha, pastor, Deus abençoe, que o senhor continue assim, que bênção, continue esse trabalho, isso é bom, isso é legal. Se você depender disso, você morre. Né? E às vezes pessoas que não são de Deus reconhecem o que a gente faz. E sabe a importância do que a gente está fazendo. É incrível, mas Deus coloca isso aqui, olha, como uma garantia para que se entre no reino de Deus. Para que se faça parte dele. E hoje nós vamos nesta última parte aqui desse versículo 4, que diz que mesmo que jure com dano seu. É interessante porque essa palavra jurar é o mesmo que a pessoa afirmar. É o mesmo que a pessoa dizer. Até, por exemplo, o Senhor Jesus, isso aqui era muito utilizado no Antigo Testamento, ou no chamado Primeiro Testamento. Até o próprio Deus, quando Deus foi abençoar Abraão, quando Deus chamou ele, a Bíblia diz que Deus levantou a sua mão direita. Hebreus capítulo de número 6, versículo de número 13. Diz aí, olha, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Ou seja, esse negócio... Quem lembra daquela brincadeira de criança de cruzar os dedinhos assim, ó? Aquilo era brincadeira, mas aquilo deveria ser levado a sério, viu, irmão? Ainda bem que Deus foi tão bom que várias vezes eu jurei pela minha mãe, coitada. Minha mãe morreu várias vezes, irmão. Eu juro, você jura que você quer ver sua mãe morta? Quero ver minha mãe morta. Ainda bem que ela não morreu, irmão. Se bem que o certo é que o filho veja mesmo os pais morrerem, né? Mas não naquele tempo. O camarada já queria matar sua mãe naquela época. Por quê? Porque ele não queria que a sua mãe morresse, mas ele queria de você uma verdade. E jurando, cruzando os dedinhos, está garantido. Então, para as pessoas naquela época, nos tempos antigos, se você jurasse, principalmente por algo sagrado, né? Você vê, por exemplo, que tem países como a Inglaterra, como os Estados Unidos, né? Eles ainda têm aquela questão de você pegar a Bíblia, pôr a mão direita em cima e fazer o juramento de dizer somente
Graças a Deus aqui no Brasil não tem isso. Não é esse costume aqui. Porque, deixa para lá, né? Deus me livre. A gente não pode ter uma oportunidade que a gente já faz alguma coisa. Então, você vê que aquilo dali era para quê? Aquilo dali era simplesmente para dar ao outro como garantia do que você iria fazer. Deus falou que iria abençoar Abraão. Para que Abraão pudesse entender que Deus iria de fato abençoá-lo, porque, irmãos, vamos prestar atenção. Se Deus não tivesse falado com Abraão de uma forma que ele entendesse, enquanto Deus não fala comigo e contigo de uma forma que você entenda, você não vai acreditar nele. Então Deus entra dentro das tradições, dentro dos costumes que as pessoas tinham, como se você pegar, por exemplo, em Gênesis 15, você vai ver que Deus, além de jurar, eu já vou falar sobre isso, ele fez com Abraão uma aliança, que é um compromisso, que é um acordo. E ele mandou Abraão pegar 3 novilhas, três ovelhas e os pombinhos. E esses animais era para ele parti-los ao meio. Isso aqui era costume antigo. Deus fez isso com Abraão para Abraão ter certeza que Deus iria cumprir o que ele estava falando. Não foi só simplesmente Deus chegar assim, olha, porque na realidade, se Deus não fizer algo em que a pessoa acredite, como por exemplo, irmão, às vezes, claro, o milagre ele não transforma ninguém, mas o milagre ele prova que o que você ouviu é verdade. Ninguém converte por causa de milagre, as pessoas convertem por causa de palavra, mas o milagre comprova que a palavra é a verdade. Tanto é que em Marcos 16, Jesus mandou os discípulos saírem e pregar, e eles saíram e pregaram, e depois Jesus confirmou a palavra que eles diziam, por meio de sinais. Então, os sinais é a confirmação. Então, quando Deus chega e fala com Abraão que iria abençoá-lo, queria fazer dele o pai de muitas nações, Abraão ficou, bom, então o senhor tem que provar isso. Ok. Não, ele faz a Deus, você pode pegar Gênesis 15, que ele vai dizer assim, Senhor, o que has de me dar? O que o senhor vai fazer por mim? Como é que o senhor vai agir em relação à minha pessoa? Como é que eu terei certeza que eu vou herdar tudo isso que o senhor está dizendo? Eu preciso de uma prova que eu vou ter tudo isso. Está na sua Bíblia, em Gênesis 15. Aí Deus pega e manda, traz 3 ovelhas, traz 3 novilhos de 3 anos, traz os pombinhos. E esses animais você vai parti-los ao meio. Então, essa aliança era feita dessa forma. Partia-se os animais ao meio e os 2 que estavam fazendo, vem cá, filha, isso aqui é sério, ó, casamento devia ser feito assim. Eu acho que os próximos eu vou fazer dessa forma. Os 2 que estavam fazendo a aliança passavam de mãos dadas no meio dos animais partidos. E o que eles passavam dizendo? Assim faça Deus comigo se eu não cumprir as palavras desta aliança. Como estão esses animais partidos ao meio, assim sejam partidos a minha vida. Ia morrer gente pra caramba, não ia? Só que nessa aliança tem um detalhe. Deus não deixou Abraão passar, ele passou sozinho. Por quê? Porque Abraão falhou, e ele ia falhar. E se ele falhasse, ele morria. Como era para tirar e comprovar a Abraão que Deus faria, então Deus passou sozinho no meio dos animais partidos, que era para Abraão ter a certeza. Interessante isso, né? Está na nossa Bíblia. Porque não foi só Deus chegar e falar assim, que a Bíblia diz, não tinha ninguém por quem ele jurasse. O maior, então Abraão poderia falar, Senhor, se o Senhor quiser mudar a coisa, só muda, porque ninguém vai forçar o Senhor a fazer isso.
Não tem ninguém maior do que o Senhor. Então, se o Senhor disser, o Senhor pode levantar a sua mão, eu juro, Abraão, que eu vou te abençoar, eu vou fazer de você o pai de muitas nações, você vai crescer, você vai ser abençoado, você vai ser grande, você vai prosperar, você vai ser um vencedor. Ah, tudo bem. Se o Senhor não quiser fazer isso, ninguém vai te punir por isso. Porque o Senhor é o maior. Deus estava afirmando isso a Abraão. Aí você vê quando ele chega para Deus e diz, vamos aqui em Gênesis 15, vamos aí, Gênesis 15, por favor. Vamos lá, que é para você poder pegar, para você ver, são coisas maravilhosas, essas palavras, né? A Bíblia diz que no versículo 6, Abraão creu no Senhor e isso foi imputado a ele como justiça. Agora o versículo 7 diz assim, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar a ti esta terra para a herdares. E disse ele quem? Abraão, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Olha, Deus está afirmando para ele, Abraão, vou te abençoar. Abraão, eu te tirei de lá, essa terra é sua. E ele diz, tá bom. E como é que eu vou ter certeza que eu vou herdar ela? Aí que vem a afirmação. Aí olha só o que Deus manda ele fazer. E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-os todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles uma em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um sono profundo caiu sobre Abraão, e eis que um grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ás e afligi-lo-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual escravidão, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás aos teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Quem era a tocha de fogo? Abraão passou? Não, ele não podia passar, ele ia quebrar, como de fato ele quebrou. Naquele dia, só que ele recuperou depois, né, irmãos? Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoeu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e os Amorreus, e os Cananeus, e os Girgazeus, e os Jebuseus. Todas essas terras daquele povo. Por que Abraão acreditou? Porque era isso o costume. Se fosse fazer uma aliança entre 2 pessoas, então pegava um animal, partia ele ao meio, colocava uma banda de um lado, outra do outro, e os 2 que estavam fazendo a aliança passavam dentro. Porque se alguém quebrasse aquela aliança, você tinha certeza que a pessoa não ia quebrar por causa daquilo. Por quê? Porque as pessoas acreditavam, se você falhar com alguém, existe uma força maior que rege todas as coisas e que vai lhe punir. Por isso o camarada fazia de tudo para poder cumprir aquilo que ele havia afirmado, aquilo que ele havia dito, aquele compromisso que ele havia feito. É por isso que quando Deus fala, simplesmente afirmando, ele teve que provar a Abraão que seria desta forma. Então, mesmo que Abraão em alguns momentos vacilou, porque Abraão vacilou, não vacilou? Sim ou não? Mas Deus não voltou atrás. Vacilou por quê? Porque quando ele estava na terra de Canaã e houve fome, ele saiu da terra sem consultar a Deus e foi para o Egito. E lá ele pediu para Sara e disse assim para ela, ó, fala que você é minha
irmã. Ela era irmã dele? Por parte de pai, sim. Mas ela não estava lá como irmã, ela estava lá como esposa dele. Então, havia meias verdades e meias mentiras. Mas existe meias verdades? Não. Isso mostra que Abraão falhou. Mas o que mostra também? Mostra que Abraão soube reconhecer seus erros e consertá-los. Porque o problema não é a gente errar, o problema é a gente não reconhecer os nossos erros. Você pega, por exemplo, a primeira carta de João, capítulo 2, ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, que é o versículo de número 1, se todavia alguém pecar, nós temos junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo justo. Aí no capítulo 1, versículo 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, o que é confessar? Confessar é admitir. Porque tem gente que fala assim: eu fiz mesmo. E sabe o que eles compraram dizendo? E faria tudo de novo. Outros dizem: e não me arrependo de nada que eu fiz. A pessoa confessou? Claro. Mas se arrependeu? Não. Então, simplesmente admitir não é o suficiente. É necessário a pessoa mudar. E Abraão adaptou e fez essas mudanças na sua vida. Por isso é que também, um pouquinho mais à frente, você vai ver que quando Abraão pega o servo dele, o Eliezer, o Damasceno, Abraão pega ele e manda ele ir até a Mesopotâmia pegar uma esposa para o seu filho Isaque. E ali tem uma coisa interessante, porque diz assim que ele diz: pega a sua mão e coloque embaixo da minha perna. E jura-me que você não tomará mulher deste lugar para o meu filho. Abraão estava mais ou menos dizendo assim: eu não sei se eu vou assistir o casamento do meu filho, se até essa época eu estarei vivo. Mas para que ele pudesse ficar tranquilo em relação a isso, ele pega o seu servo e faz o seu servo jurar. Como eu disse para você que é meio estranho, porque no sentido do original da palavra ali, não é bem perna. Tá, irmão? Era outra coisa. Era a genitália de Abraão que o camarada teve que segurar e provar. Por quê? Por que Abraão sabia que o Damasceno iria buscar uma esposa para Isaque, onde ele estava falando? Porque a coisa era séria. O que era feito, o juramento era dessa forma. Ele tinha que segurar na genitália de Abraão e dizer que Deus acabe com a minha se eu não cumprir isso que o meu Senhor me pede. Então o sujeito, você sabe que naquele tempo ter filho era igual ter riqueza. Hoje filho para as pessoas é cachorro, né, porco, é outras coisas assim, mas para os antigos não. Filho, meu irmão, se o cara não tivesse dinheiro, mas tivesse filho, ele está feliz da vida. Porque filho era uma autoafirmação. Filho, né, até as pessoas que não tinham eram consideradas como amaldiçoados. Por isso que Abraão sabia que o seu servo iria cumprir o que ele havia falado. Se eu não fizer, Deus arranca o meu. Então, para mim não ficar sem o meu, eu vou cumprir o que esse camarada está exigindo. É estranho, né? Mas preste atenção. É estranho. Dos animais e disso daí, é estranho, mas é a garantia. Aí quando você vai lá para o Novo Testamento, no Novo Testamento, Paulo diz assim: a vossa palavra seja sim, sim e não, não. O que passar disso vem da onde? Por que nós não podemos voltar atrás? A mesma coisa, se você vai vender algo para a dona Deusa, R$100, dona Deusa, aí você descobriu: não, isso vale 1.000. Não, dona Deusa, eu não posso vender mais por 100, não faça isso. Pode vender pelo... Mas eu vou ter um prejuízo miserável, pastor, eu vou perder R$900. Perca os 900, mas não perca a bênção. Por quê? Porque entrou o demônio. Se você voltar atrás, entrou o demônio naquela palavra quando você falhou com ela. Mesma coisa, filho, ó.
Se você chega para o seu filho, meu filhinho, se você obedecer mamãe, mamãe vai trazer um presente, um sorvete para você de noite. Aí chega de noite você sem o sorvete. Se você esqueceu, é uma coisa. Agora, se você estava enrolando o seu filho, não faça isso. É melhor tu não falar nada do que você fizer e não cumprir. Da mesma forma, sabe por que tem crente hoje todo enrolado na vida? Senhor, se o Senhor me abrir essa porta, de hoje em diante eu vou ser fiel, Deus, eu vou dar o dízimo, eu vou dar a oferta. E Deus abriu a porta. E Deus abençoou você. Só que você entrou por aqui e saiu por aqui. Por que você está hoje com a vida amarrada? Você não cumpriu o que você prometeu. Por isso que a Bíblia Sagrada diz em Eclesiastes 5 que Deus não se agrada de voto de tolo. Por que Deus não se agrada? Porque o voto do tolo traz desgraça sobre si mesmo. O voto do tolo destrói ele. O voto do tolo prejudica. O que é de gente hoje, a mesma coisa. Você pode falar para filho, você pode falar para marido, você pode falar para mãe, você pode falar para quem quer. Eu falo uma coisa, irmão. Quer ver uma coisa? Ó? Olha só. Tem um episódio bonitinho na Bíblia, que dá para a gente exemplificar aqui. É Atos capítulo 5. Fala sobre Ananias e Safira. Era um casal. Um casal de cristãos. Acabaram de se converter e, quando eles se converteram, existia um costume. Qual era o costume que existia? Toda pessoa que convertia, todos os bens que ela tinha, ela disponibilizava aqueles bens para a pregação do Evangelho, para repartir entre os que não tinham nada. Eles faziam aquilo ali. Isso não era obrigação, como não é obrigação nenhuma de ninguém fazer nada que não creia e que não quer. Tem pessoas que elas se sentem obrigadas a dar o dízimo, porque se eu não der o dízimo, meu pastor vai ficar me cobrando, se eu não der o dízimo, né, se eu não der oferta, aí todo mundo vai ficar vendo que eu não estou ajudando a igreja. Aí a pessoa faz as coisas mais para a pressão popular. E Ananias, então, vamos seguir o barco, né? Vamos vender o que nós temos e vamos dar. Mas, porém, Safira, não vamos ser bobo, não. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, irmão? Quem é que sabe o dia de amanhã? Deus. E quando você não confia nele, o dia de amanhã será nublado, turvo, cinzento. Será uma incógnita. Então, o que ele faz? Vamos esconder a metade. Esconder a metade. Venderam por 500 e combinaram de dizer que foi 250. Tudo bem. Aí vai Ananias, pega ele, os 250, e chega lá e diz: irmão Pedro, shalom! Está aqui, ó, vendi meu terreno, vendi minhas coisas, minhas posses e trouxe os 250. Aí Pedro olhou para ele e disse assim: Ananias, por que você permitiu Satanás encher seu coração? A propriedade não era sua, ela não estava na tua mão, ela não pertencia a você, e vendendo ela, o dinheiro não era seu? Sim. Para que você está mentindo ao Espírito Santo? Aí sabe o que aconteceu com Ananias, irmão? Morreu na hora. Diga assim: graças a Deus, Deus não mata hoje assim mais. Ele não mata fisicamente, mas sabe o que é que morre? O sujeito não consegue vender, não consegue pagar, não consegue comprar, fica todo enrolado. Por quê? Porque mente para o Espírito Santo. Irmão, tem gente que faz voto com Deus e Deus abençoa. Ele pega metade do que ele prometeu, sendo que Deus deu a ele
o tudo que ele se comprometeu. Ele pega metade ou uma terça parte e vai, entrega e diz assim: cumpri meu voto. Cumpriu não. Ah, mas é que eu não vou fazer minha viagem. Não faça a viagem, mas cumpra o que prometeu. Porque ele está dizendo, mesmo que você vai ter um dano, mesmo que você vai ter um prejuízo, mesmo que aparentemente vai te faltar algo, mas faça. Ô pastor, olha, se eu falar o que eu sei, vai destruir tudo, pastor, vai destruir a família. Aí te chamam e te pedem para falar e você vai e muda. Não, mas graças a Deus a família continuou. É pelo menos isso. Continuou não. Ela vai acabar do mesmo jeito. Porque não se constrói nada em cima de mentira. Não se constrói nada em cima de falsidade. Não se constrói nada em cima daquilo que não seja a verdade. Nada. Nada, absolutamente nada. Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 13. Eu já estou terminando. Digam graças a Deus. Amém. Deuteronômio 6. Por favor. Posso ler? O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Olha só, irmão. Há um tempo atrás, se a pessoa fosse crente e te dissesse assim, em nome de Jesus, eu vou fazer isso. Sabe o que as pessoas faziam? Elas acreditavam. Hoje, até pastor, irmão, que te disser em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque as pessoas afirmam com falsidade. São falsas. Ou seja, sabe aquele mandamento que Deus diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Porque a palavra vão é inútil. Quer dizer, não ponha o nome do Senhor e afirme algo que você não vai fazer. Mais ou menos assim, você vai fazer isso, é por isso que Tiago diz assim, olha, se você for fazer algo, diga se o Senhor quiser, se Deus quiser eu farei. Por quê? Porque se você afirmar algo, olha só, Jesus chegou lá com os discípulos e falou, olha, o pessoal vai me pegar, eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores, eles vão me crucificar e tal, mas eu vou ressuscitar. Aí sabe o que todos eles disseram? Senhor, nós estamos contigo e não abro. Jesus virou e disse assim, vocês não sabem o que vocês estão falando. E Pedro veio e disse, Senhor, se tiver que morrer por ti, eu morro. Ele olhou e disse assim, hoje, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Sabe o que Pedro afirmou, irmão? Vou contigo para a prisão, vou tiver que ir. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Você já sabe o resto da história, né? Ou seja, os judeus tinham como costume jurar sem saber o teor do que é um juramento. Ou seja, se você afirmar algo, você tem que saber o teor da afirmação que você está dando. Por quê? Porque o certo seria... Jesus sabia que Pedro não estava pronto para isso. Ainda avisou a ele ainda. Mas Pedro mesmo assim, não, Senhor, de forma nenhuma, eu morro, eu vou com o Senhor, se tiver aqui para a cadeia eu vou. Então o certo seria quando dissesse, você é um deles? Sim, Senhor. Você estava com ele? Sim, Senhor.
Tem pessoas, você é cristão? Eu frequento a igreja. É ou não é? Sabe, eu oro, faço as minhas orações. Não, a pergunta é ou não é? Eu simpatizo. Não, a pergunta é: você é cristão? Sim, eu creio muito em Deus. Já se batizou? Não, tem quantos anos você frequenta a igreja? Tem 20. Você está entendendo por que Deus está colocando como um meio de entrar no reino? Que ainda que seja com dano seu, não muda. As pessoas passaram a falar aquilo que não as prejudica, que não venha prejudicá-las de alguma forma, né? Se não prejudicar, tudo bem, tá bom. Mas se de alguma forma elas forem afetadas, não, isso aí já não posso garantir, porque já não sou mais eu, né? Sabe aquelas coisas, irmão, que a pessoa, por exemplo, chega e diz assim, como muita gente já chegou comigo, pastor, se Deus me abrir essas portas, eu vou ser obreiro aqui na igreja, eu vou ajudar o senhor. Se Deus trazer meu marido de volta, pastor, e Deus trouxe o marido de volta, Deus abriu as portas, Deus curou. Aí sabe o que a pessoa fez? O marido chega e diz assim, mas se você for para a igreja, se você for fazer isso, se você for ser obreira, eu te largo, eu não vou contigo. E sabe o que a pessoa faz? Ela afirmou que ia fazer. Deus, o senhor sabe que eu não posso fazer, né? Lembra lá que ele está dizendo, mesmo que seja com dano, mesmo que você tenha que pagar algo, não muda. Eu vou me ferrar, não muda. Não muda. Se você mudar, você vai ter problema. E às vezes parece que o diabo faz assim, sabe, irmão, a coisa direitinho para fazer justamente a pessoa mudar no que ela falou. Como fez com Ananias. Não, nós vamos pegar, nós vamos ajudar, nós vamos mudar, nós vamos fazer. E chega lá na hora, o cara vai e faz a metade. Levítico 19. Já estou terminando. Digam graças a Deus. Amém. Sei que vocês estão doidos para ir embora, mas a procissão está passando ainda. Como eu não quero que vocês entrem na procissão, vamos esperar ela passar. Amém? A procissão ainda vai demorar um pouco ainda. Senão depois vão dizer assim, olha, pastor Carlos, aquele pessoal seu da sua igreja estava na procissão lá. Ainda levou os filhos ainda, Deus o livre. Está amarrado, está amaldiçoada essa idolatria no Pará, esse capeta vai cair em nome de Jesus. Cada gota, cada pedaço dessa praga, isso vai acabar, irmão. Isso acaba. Um dia isso acaba. E não precisa quebrar nada não. Quem quebra isso é Deus dentro desses corações que já ensina as crianças já o caminho errado. Ensinando o caminho certo ainda é... ensinando errado, imaginem. Posso ler? Levítico 19, versículo 12. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Olha que interessante isso aí. Não jurareis, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás. Profanar é você desprezar o nome do Senhor. Se você afirmar algo, se você chegar para alguém, procure fazer exatamente o que você falou. Não muda não. Não muda não.
Se você mudar o que você falou, você vai estar profanando o nome do Senhor. E uma das coisas que levou Israel à perdição foi justamente isso. Jeremias capítulo 5, esse é o último, eu não vou falar mais nada não. Jeremias capítulo 5, versículo de número 2. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Olha o povo no tempo de Jeremias. Eles afirmavam? Claro que afirmavam. Faziam juramentos? Faziam, mas com falsidade. Irmãos, o que Deus ele quer com isso daí? Ele quer que a gente se torne pessoas confiáveis. Que é mais ou menos assim, olha, os americanos, eles têm um negócio interessante. É claro que eles têm documentos, contratos, mas se eles vão fazer algum tipo de negócio com qualquer pessoa e a outra pessoa apertou a sua mão, fechando os negócios, ela está dizendo, pode preparar os papéis que eu vou assinar. E eles questionam isso, como muitas vezes o camarada pula para trás e ele diz assim, mas você apertou a minha mão. Você concordou com o negócio. Mas é que tal, e que deixa, que não sei o quê. Então aquela pessoa não é uma pessoa digna de confiança, porque se a sua palavra não é confiável, você também não é. Eu já vi pessoas que perderam milhares de reais, mas que diz, eu posso perder os reais, só não posso perder a minha credibilidade. Por quê? Porque a pessoa jurou, ou porque a pessoa afirmou. Você pode ver que é uma coisa, por exemplo, que o pessoal até não cumpre, né? Mas se você chegar, por exemplo, no estabelecimento, e houver dois tipos de preço, qual é o que vale? Vai ser um prejuízo para a loja. Mas o que ele tem que fazer? Ele tem que entregar. Por quê? Porque se ele não entregar, ele é multado. Esses dias, por exemplo, o irmão estava me falando, ele é do Procon, aqui de Belém, e ele estava me falando de uma loja que foi autuado, porque a loja não queria entregar o produto, porque o produto vale R$6.000 e foi vendido por 259. Aí eles queriam pular para trás, né? E aí a mulher foi lá no Procon, e o Procon exigiu, e eles tiveram que entregar os negócios para a mulher. Acabou. Quer dizer, se eles pudessem dar um jeitinho de não cumprir, não cumpririam, né? Não fariam. É a mesma coisa. Assim, se você fizer algo, se você afirmar para sua esposa, tipo assim, quer ver, olha, às vezes tem época, tem dia, que eu estou... Eu estava brincando com a Carolina, ela nem veio hoje. Deve ser a procissão. De repente, ela foi para a procissão, não, cara? Foi não, né? Vai que a Carolina foi para a procissão. Aí, espero que não. Ela está aí? Ela está fazendo o meu café. Oh, Deus, tem misericórdia. Agora que eu me lembrei. Eu não olhei aqui, não vi ela, tinha que fazer uma brincadeira com alguém. É porque a Beth está orando, vai que vem fogo aqui, irmão. Aí... Carolina está fazendo só café, vai deixar eu com fome. Hoje eu estou lascado. Alguém me arranja um pedaço de bolo aí. Aí o que acontece? Eu perdi até do que eu estava falando. Fui fazer a brincadeira, saí fora do contexto todo. Estou ficando velho já, Jesus amado. Onde é que eu estava? Onde é que eu parei? Oi?
Não, do aperto de mão eu já passei. Nem você estava ouvindo o que eu estou falando. Já passei do aperto de mão, não sei onde é que eu estava. Oi? Isso. É a pessoa prometer algo para o outro, né? Você chega, às vezes a minha esposa, agora eu me lembrei, voltei ao assunto. Às vezes a minha esposa diz assim, olha, eu preciso ir a tal lugar, assim, você me leva? Irmão, aí eu estava brincando com a pastora Carolina. Eu falei, Carolina, quando a gente sai daqui, o que a gente mais tem vontade? É de achar uma cama. E desmaiar na cama. A Carolina, literalmente, ela desmaia mesmo. Ela se joga na cama, meu irmão, ela morre, pode carregar. Aí, brincando com ela, e às vezes eu chego em casa, naquele dia que a minha mulher me falou, e eu chego em casa, eu estou quebradinho. E ela diz, vamos? Dá uma vontade de negociar, irmão. Mas eu já tinha falado que seja doído, dolorido. Não, e tem mais uma coisa, ela ainda disse assim, mas se for para ir chateado, não vai não. Eu ainda tenho que ir assim, ó. Sabe aquele sorriso de político? Nem que seja ele. Nem que seja o sorriso de político, vai com ele. Por quê? Porque você prometeu. Você prometeu fazer aquilo. Ontem, por exemplo, meu filho ele não queria sair de casa. Não, eu vou ficar em casa. Não, você vai comigo. Não, eu vou se o senhor colocar crédito para mim. Eu falei, eu coloco os créditos para você, mas você vai. Aí, quando ele entrou no carro, eu poderia falar assim, já está aqui dentro mesmo? Só que eu prometi, não prometi? A primeira farmácia que eu parei, falei, toma, vai lá, põe seus créditos lá. Por quê? Porque a gente tem que ser confiável. Quando Deus diz, ainda que você jure, ainda que você afirme algo, que você vai perder, que você vai ter problema com aquilo que você está afirmando, mas cumpra. Por quê? Porque você tem que ser pessoa confiável. E hoje em dia isso está escasso. Isso está difícil. Se você pode ver, por exemplo, quem confia em político aí? Nenete não se manifesta. Você ainda quer confiar, é ou não é, irmãos? Na próxima eleição vocês vão confiar, porque vocês vão votar em alguém. Se você está votando, então você confia. Quero ver se vocês vão votar. Eu vou me candidatar, agora não dá tempo mais, eu posso dizer isso. Já tinha que ter registrado, né, Júnior? Não registrou até junho. Então, vou me candidatar. Mas eles estão tentando fazer agora a candidatura sem partido. Eu falei, aí eu me candidato. Olha, rapaz, se eu candidatar, vocês me internam, tá, irmão? Fala que eu fiquei doido, estou louco. Não é, minha vida não é para isso. Desse negócio eu já saí, já vim de lá para cá, tal, né, o que eu falo para os outros. Então, o que ocorre? Você quer confiar na classe política. Você quer confiar na justiça, é ou não é? Você quer confiar nas igrejas, nos pastores, é ou não é? Só que tem uns que não são. E por uns não serem confiáveis, todos ficam na mesma condição, até que prove o contrário. Aí todo mundo chega na igreja, é assim, desconfiadinho. Será que essa é? Será que esse pastor aí, vamos ver, né? Até agora a gente não viu nada dele. Mas vamos ver. Vamos ver se não vai aparecer depois. Por quê? Porque as pessoas precisam ser confiáveis. É por isso que Deus está falando. Seja confiável. Sua mulher pode confiar no que você disser. Seu pai pode confiar. Sua mãe. Seus filhos podem confiar na sua palavra. Seu pastor pode confiar no que você disser.
Analise bem.